quero compartilhar com você um texto que tem falado muito ao meu coração, e eu espero que fale ao seu também. Abra comigo em primeira epístola de Pedro, já lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1, versos 6 e 7. Muito obrigado, Guilherme, pela retrospectiva que você fez. Que bom que você aprendeu tanta coisa, de tantos sermões que nós falamos ao longo da pandemia, de fato. E eu subscrevo tudo isso, eu creio nisso. E quem aproveitou as oportunidades, aproveitou. E quem não aproveitou, está perdendo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Abra comigo, você também que está em casa. Acompanhe agora a mensagem, pegue seu papel, sua caneta. Anote. Minhas filhas gostam de fazer isso. Elas fazem os esboço do meu sermão. É bom que você possa escrever também e guardar isso no seu coração. Quem achou aqui presente comigo, diga amém. Diz assim então a palavra do Senhor: nisto vocês exultam, celebram, embora no presente, nesse momento, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, uma vez provada a fé de vocês, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo apóstolo Pedro, e está o nome dele aí. Ele escreve a uma igreja que está em Roma, é a igreja de Roma. Sabemos que Pedro escreveu essa carta em algum momento entre o ano 60 e o ano 68 depois de Cristo. A gente não sabe exatamente qual foi o ano, mas nós podemos saber que foi neste período, antes do ano 70, entre 60 e o ano 68, por causa das muitas citações, por causa dos muitos exemplos que Pedro compartilha no livro sobre aflições e perseguições e dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. E muitos historiadores confirmam que aqueles acontecimentos só podiam ter acontecido naquele período histórico. Então, pessoas perdendo seus bens, homens sendo jogados nas arenas dos leões, sendo usados como tochas humanas para clarear Roma. Toda essa perversidade do Império Romano sobre os cristãos se deu neste período. Quem fez história geral há de se lembrar que no ano 70, a gente aprende isso em história geral na escola, Nero, ele incendeia Roma. Ele coloca fogo no império e culpa os cristãos, dizendo que foram os cristãos. Ora, você imagina, ele vem tentando quase uma década destruir, dizimar, oprimir, impedir que esses cristãos continuem firmes, tentando desencorajar que a fé desses homens se multiplique. Mas cada vez que ele mata, mais cristão surge. Cada vez que ele queima, mais cristão surge. Quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. No ápice da sua loucura, ele então coloca fogo em Roma, diz que foram os cristãos, para levantar toda Roma contra eles. Aí você pode imaginar que se a vida já era difícil, depois do ano 70 se torna quase que impossível de se viver em Roma como cristão. Isso está claro inclusive no verso 6. Relendo aqui o verso 6, olha o que ele diz. Ele fala, embora eles estejam passando por várias provações, sendo contristados, ele fala isso. Aquela igreja estava realmente sofrendo, diariamente. Mas apesar disso, Pedro diz algumas coisas importantes. Primeira, ele diz, é por um breve tempo. Veja que no verso 6 ele diz, vocês estão sendo contristados, vocês estão passando por provações, mas é por um breve tempo. E isso, irmãos, nos faz lembrar uma verdade. Toda provação é temporária. Toda provação, ela passa. Eu sei que quando a gente está sofrendo, quando a gente está vivendo a provação, parece que ela é eterna. É aquela coisa, quando você está com uma dor de dente à noite, parece que aquela noite não acaba, mas toda noite tem o mesmo horário, sim ou não?
Toda noite tem o mesmo horário, não tem nenhuma noite maior do que outra. Mas quando você está com uma dor de dente, quando você está agoniado, quando você não consegue dormir, aquela noite parece eterna, parece que ela não passa, parece que ela se intensifica. O sofrimento tem esse poder de fazer a gente cansar, de a gente não aguentar mais aquela situação. Mas, irmãos, não se esqueça que tudo é por um breve tempo. Tudo passa. Toda prova, ela tem um prazo. Ela não é para sempre. É a gente que cansa. É o desconforto que parece que ela é eterna. E a gente se desespera. E a gente se angustia, e a gente se entristece, e a nossa fé fica pequena, e a vontade de ir para a igreja some, e de ler a Bíblia, e de falar com Deus, a gente fica amargurado. Mas, irmãos, toda prova passa. Aquela prova terrível que essa igreja estava vivenciando, Pedro está dizendo, é por um breve tempo. Então, vamos, irmãos, calma com esse desespero todo, calma com esse pânico todo, porque isso vai passar. A prova nunca é eterna. E a gente entende de prova, porque a vida toda a gente faz prova. A gente faz prova na escola. Se for para tirar a carteira de motorista, a gente vai fazer uma prova. Se for para passar numa faculdade, a gente vai fazer uma prova, nem é uma prova. Não é assim? Para entrar numa empresa, a gente faz uma prova de seleção. A gente está acostumado, a gente sabe que quando uma prova é aplicada, também o tempo é aplicado. Você tem uma hora para fazer, é no horário daquela aula, é numa manhã, mas a prova não é eterna. O Enem você sabe que vai e sabe até que horas você vai ficar lá dentro fazendo prova. A prova, ela tem um tempo determinado, ela passa. A segunda coisa que Pedro nos lembra importante nesse texto é que toda prova tem um objetivo. E o objetivo é o quê? É confirmar, é o que ele vai dizer no verso 7. A prova é para que a nossa fé seja confirmada, a nossa fé seja validada. A prova vem para mostrar se o que eu canto é verdade, com comida ou sem comida. Se o que eu oro é verdade, com emprego ou sem emprego. A prova é permitida para que quando eu compartilhe com as pessoas o que eu acho do meu Deus, eu prove se quando tudo está indo mal, eu ainda continuo achando isso do meu Deus. Entende? A gente canta com facilidade, cânticos como, se Deus fizer, Ele é Deus, né? E quando Ele não faz? Então não pense no louvor, pense em que você está esperando uma coisa, orando por uma coisa, esperando uma coisa, e ela não faz, e Ele não faz, e não aconteceu. Isso passa um dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e aí? É quando a nossa fé é provada. Ela é provada com um objetivo de validar a nossa fé. Lembre-se das provas que você já passou na sua vida e você vai lembrar de algumas verdades sobre provas. Eu chamo de teologia da prova. E a teologia da prova é assim: quem aplica uma prova sempre tem a expectativa do resultado, sim ou não? Quando o professor lhe dá uma prova, você é aluno dele, qual é a expectativa que ele tem? Você leve pau, você seja reprovado. É essa a expectativa que ele tem? Não é essa a expectativa. Quando uma prova é administrada, a expectativa que se tem é que você seja aprovado. Quando Deus permite que uma prova venha sobre as nossas vidas, não é para punir, não é para se divertir com a nossa desgraça, meu irmão. É para o nosso progresso, é para o nosso enriquecimento, é para que a gente seja aprovado. A segunda verdade da teologia da prova, se a gente pudesse brincar desta forma, é que toda prova vai confirmar o seu aprendizado no assunto. Um professor não lhe bota para fazer uma prova de um assunto que ele não deu. Quando você vai fazer uma prova do Detran, você já sabe o que vai cair. Você é informado antes. Quando você vai fazer uma prova num concurso público, está lá no edital o que vai cair naquela prova. Não pode cair outra coisa, porque se cair outra coisa, a pessoa entra com mandado de segurança e derruba a prova e tal. Tem que cair o que você estudou. Um professor de escola não vai exigir do aluno que ele faça uma prova de um assunto que não foi dado, de forma que quando Deus permite que a prova venha sobre a minha vida e a sua vida, você que está comigo ou nos assistindo agora, é porque você já foi tratado nessa área, você já foi ministrado nessa área, porque Deus quer melhorar essa área.
Não virá uma prova em que eu e você estejamos despreparados, desconhecidos. Paulo, inclusive, dirá que Deus não permite que nenhuma provação venha maior que as nossas forças. Ninguém é tentado acima das suas forças, pois fiel é Deus que nos dá um escape para que possamos suportar. A prova que vem, alguém pode olhar e dizer assim: meu Deus, coitado de fulano. Mas se veio para fulano, é porque fulano aguenta. Porque quem está administrando a prova sabe da capacidade dele. E a minha prova não é igual à prova de Danúzia, não é igual à prova de Williams, não é igual à prova de Ivan, não é igual à prova de Flávio, não é igual à prova do presbítero Walter, porque cada um tem uma capacidade diferente. E quem aplica a prova, que é o nosso Deus, sabe o limite de cada um, o conhecimento de cada um. Ele tem um propósito para cada um. Mas a terceira e última informação sobre a prova, que a gente não pode esquecer, eu não comecei a pregar ainda, só para você entender um pouco o meu raciocínio, é que nenhuma prova reprova o aluno. Quem se reprova é o aluno. Porque se o assunto é dado, e você já estava preparado para fazer a prova, se você não for aprovado, a culpa não é da prova. A culpa é sua. O aluno que não está preparado não consegue responder devidamente. Quem se reprova é o aluno que demonstra que não dominou aquele assunto, que não se esforçou, que não se dedicou mais. Portanto, quando você, por causa de uma prova, tiver uma atitude que não deveria ter tido, não culpe a prova, porque ela não veio acima da sua força. E quem a aplicou esperava um resultado positivo, mas você é que não atendeu às expectativas. Nós precisamos, irmãos, mudar o nosso conceito de vida cristã. Entenda, nós não somos avaliados na nossa fé, a nossa fé não é provada pelos dons que temos, a nossa fé não é provada pelo tempo de igreja que nós temos, a nossa fé não é provada pelos cargos que nós ocupamos na igreja, a nossa fé não é provada pelo conhecimento bíblico que nós temos, porque há de convir comigo, que há pessoas que têm conhecimento bíblico, muito tempo de igreja, inclusive cargo, pintando e bordando e fazendo as coisas piores que existem, dando péssimo mau testemunho. Nós não somos avaliados. Como pastor, eu não sou avaliado pela quantidade de sermões que eu prego. Não, meu irmão. Veja o que Pedro está dizendo no verso 7. Olha aí. Pedro está dizendo, nós somos avaliados pelo fogo. Ele faz a citação do fogo. E você deve lembrar que quando o garimpeiro, ele encontra uma pedra preciosa, a bicha é desse tamanho. E aí ele lava, limpa, tira a areia, tira o barro e tal, e está lá aquele pedrão enorme. Ouro, é nada. Aí ele agora vai para a segunda fase, depois que limpa. Ele vai meter fogo. E o fogo vai começar a queimar as impurezas. E aquele pedrão enorme vai diminuindo. Daqui a pouco está do tamanho de uma unha. E aí você tem ali a pepita. Ali é o ouro, ali é o extrato. O mais importante é aquilo, uma pedra enorme, quando tratada e purificada pelo fogo, se torna uma pepita altamente valiosa. O investimento mais valioso, tem um economista aqui, que não tem pandemia que faça cair preço, é ouro. Porque parece que quanto menos se encontra ouro no mundo, mais valor o ouro que tem fica. É o investimento mais seguro. O dólar sobe, desce, o euro sobe, desce, petróleo tem hora que sobe, desce, mas ouro... Hein, Robson? Ouro? Ouro não. Ele diz, somos provados pelo ouro. A expectativa de Deus, quando Ele permite que as provas venham, é justamente para tirar o que não presta das nossas vidas. É queimar as impurezas, para que o que reste após a prova seja algo digno de louvor, glória e honra. Quando somos aprovados, olha o que diz o verso 7, isso resulta em louvor, glória e honra. Repita comigo, louvor, glória e honra. Repita, louvor, glória.
Quando Deus permite que a prova venha sobre nós, é para que a nossa atitude, o resultado desta prova, produza um testemunho. Não pense que é o que você canta, que é o louvor, glória e honra. É como você lida com a prova. É como você se sai nela. Quando as provas vêm sobre nós, é para validar, confirmar a nossa fé. E o nosso resultado ou vai decepcionar a Deus, ou vai surpreender. A forma como eu e você vamos resultar de uma prova, ou nós vamos ficar abaixo da média, ou nós vamos ser aprovados acima da média. Mas somente quando somos aprovados acima da média, a nossa atitude, o nosso testemunho redunda em louvor, glória e honra. Resumindo, vamos voltar para aquela igreja do ano 60 ou 68, aquela igreja do primeiro século. Aquela igreja estava sendo perseguida, havia sofrimento, a vida daqueles irmãos não estava fácil, mas Deus permitiu tudo aquilo como uma prova temporária para confirmar a fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos teriam que viver um testemunho de louvor, glória e honra. Naquele ambiente, naquele momento. Eles sabiam que saíam, mas não sabiam se voltavam. Eles sabiam que estavam vivos, mas não sabiam se estariam amanhã. Aqueles irmãos tinham todo o motivo do mundo para dizer assim: deixa passar a perseguição, eu não vou sair de casa. Eu não posso me expor. Se alguém perguntar que eu sou crente, eu não posso dizer que eu sou cristão. Se um soldado romano me pegar na rua, eu vou dizer assim: não, César é o Senhor, porque senão eu vou para a arena. Eu vou ser estraçalhado pelos leões. Vão prender minha família, vão tomar meus bens, eu vou perder minha casa. Eu vou para uma masmorra. Eu vou ser queimado vivo como exemplo para desencorajar os outros. Não. Esse momento agora é o momento de me esconder. Esse momento agora é o momento de eu ficar trancado. Esse momento agora é o momento de eu me calar, me silenciar, sair de cena. Pedro está dizendo: não, porque isso é uma prova. Isso é uma prova. Quem entendeu isso, diga amém. Eu não sou chamado para provar minha fé somente quando não chove, somente quando não há crise, somente quando não tem guerra, somente quando não tem pandemia, somente quando não há um risco, somente quando não há ameaça. Eu não sou chamado, meu irmão, para provar a minha fé nas exceções. Eu sou chamado para provar a minha fé todos os dias, todas as horas, independente dos acontecimentos que nesse mundo irão surgir temporariamente. Passou a Primeira Guerra, passou a Segunda Guerra, passou a gripe espanhola, passou o ebola, passou o HN1, está passando o coronavírus, vai vir outras coisas. Imagine se todas as vezes que acontecer alguma coisa, eu vou ter a justificativa de pensar em mim. Pedro está dizendo: não. É quando o fogo vem, é para purificar, é que vocês precisam validar a fé de vocês. Agora volte para o nosso tempo, século 21, ano de 2020. Por que você acha que Deus permitiu que temporariamente essa pandemia afetasse todos nós? Por que você acha que Deus permitiu que essa pandemia afetasse o seu povo no mundo todo, em todos os países, no mundo? Por que você acha que Deus permitiu isso? Porque quando Deus olha para o planeta, Deus olha a sua igreja. Porque o que Ele vai salvar ali é a sua igreja. O que Ele vai salvar no mundo é os seus eleitos. Quando Deus olha para tantos países, Ele está olhando para a sua igreja. Ele só não destruiu esse planeta por causa da sua igreja. O que detém o anticristo, diz Paulo em Tessalônica, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, o anticristo se revela e Deus vem para destruir tudo. Quando Deus permite que alguma coisa aconteça em escala global, Ele está permitindo que aconteça sobre a sua igreja que está na terra. Por quê, meu irmão? Desde o início, a pandemia é uma prova. É para provar a minha fé. É para provar a minha fidelidade, provar a minha obediência e provar o meu amor
Deus nos colocou à prova. O nosso amor foi provado e continua sendo provado nesta pandemia. E toda prova exige um resultado, porque as provas selecionam os melhores. A prova, ele tem esse poder de melhorar o padrão de qualidade. Só passa os melhores. Que nota você acha que tirou nesta prova de Deus? 4 meses de pandemia. A minha fé e a sua fé foi provada. A nossa obediência foi provada, como aqueles irmãos foram provados. Eles tinham motivos para não sair à rua. Eles tinham motivos para não se expor. Eles tinham a morte como certa se eles fossem pegos adorando ao Senhor. Mas o que Pedro está dizendo para aquela igreja, e é interessante que o apóstolo Pedro vai dizer isso durante todo o livro. Entenda, durante todo o livro. Eu poderia lhe dar vários textos aqui da carta que ele escreveu falando isso, mas eu vou logo para o final. Vou resumir, porque senão não entra onde eu quero falar com você. Mas olha o que é que diz lá no capítulo 5. Capítulo 5, verso 6. Ele dirá: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Certamente você já conhecia esse texto, mas talvez você não sabia a conexão, o contexto. O que é que Pedro está dizendo? Eu sei que se você sair, você pode morrer. Eu sei que se você sair, você pode ser preso. Eu sei que tudo isso pode acontecer. Mas se humilhem debaixo da potente mão de Deus. É Deus que está permitindo isso. É Deus que continua no controle. Somente Ele nos exalta. Quem tentou se preocupar consigo mesmo durante essa pandemia terminou morrendo de outras coisas. Porque quem determina o último dia da nossa vida é o Senhor. Quem vai determinar como a gente vai morrer é o Senhor. Quem se empenhou para não perder o emprego terminou perdendo do mesmo jeito. Mas quem sustenta não é o emprego, é o Senhor. Quem exalta é o Senhor. Quem cuida é o Senhor. Teve gente que nessa pandemia, sendo colocado à prova, esqueceu desse princípio e pensou em si primeiro. Mas em todo o tempo, era o Senhor que estava cuidando e continua cuidando. Aí ele diz, no verso 7, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque é ele que cuida de você. O que é ansiedade? É a preocupação antecipada, futura de uma coisa que não aconteceu. Mas se eu sair, eu posso ser preso. Mas se eu sair, eu posso ser jogado. Mas se eu sair, isso pode acontecer. Se eu sair, eu posso não voltar. Pedro está dizendo, igreja de Roma, jogue sobre ele. Jogue isso sobre ele. Quem está mandando você ser aprovado, quem está querendo validar a sua fé é ele. Jogue sobre ele essa ansiedade. Porque o que tiver de acontecer, vai acontecer, você não pode impedir. Mas se não for acontecer, também ninguém vai fazer acontecer, porque Deus não vai deixar. Lance sobre ele. Ele é quem cuida de você. Olha o que ele vai dizer no verso 9, para uma igreja debaixo de profunda perseguição e sofrimento. Ele diz, resistam firmes na fé, certo de que vossos irmãos, os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando pelo sofrimento igual de vocês. Parece que ele está falando da pandemia, pense. Fique firme, olhe para o mundo inteiro, todo mundo está passando por isso, mas eu estou no controle ainda, estou provando todos. Fique firme, resista. No verso 10, ele diz, e o Deus de toda graça, em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá o quê? Cadê o texto? Não botou. Ele mesmo irá o quê? Quem está comigo aberto? Ele irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha o propósito de uma prova. Qual é o final da prova quando você resiste? Qual é o final da prova quando você é validado e você é aprovado? Ela vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. É para isso que a prova existe. É para isso que Deus permite que ela aconteça em nossas vidas.
Esse é o propósito, meu irmão, da prova. Deixa eu dizer para você, vamos aprender nessa noite, em que momentos a nossa fé é provada. Qual a expectativa de Deus? A nossa fé é provada pela forma como a gente lida com as perseguições, que era o caso desta igreja, e com as adversidades, que é o nosso caso. A nossa fé ela é validada, é confirmada pela forma como lidamos com as perseguições e as adversidades. Pedro estava dizendo para aquela igreja, não desista. Não deixe de ir para o culto, não deixe de trabalhar, não tenham medo de pregar a Jesus, não tenham medo de se dizer cristãos, não tenham medo de se reunir, não tenham medo de continuar vivendo o cristianismo, não tenham medo, mesmo que vocês sejam presos, jogados na arena, queimados vivos, não tenham medo, submetam-se à mão poderosa de Deus, lance sobre Ele a ansiedade de vocês, Ele cuida de vocês, resistam firmes, os irmãos todos estão passando por isso, esteja preocupado em ser aprovado. Esteja preocupado em ser aprovado. Sua preocupação é ser aprovado. Quando é que a nossa fé é provada, irmãos? Não somente nas adversidades, quando elas vêm trazer medo e insegurança, mas quando estamos sozinhos também. É interessante, quando estamos sozinhos. Porque há um sentimento, há um pensamento, existe uma sensação como que de impunidade quando a gente está sozinho, quando a gente está longe de pessoas que nos conhecem. Parece que tem pessoas que, quando estão num ambiente que não tem crente, ou que ninguém sabe que a gente é crente, aí se revela, aí fica à vontade. Aí começa a gostar e falar piadinha que não falaria na frente de outras pessoas, e tem um comportamento que não tem na frente de outras pessoas, e fala algumas coisas, eu aceito algumas coisas que não aceitaria na frente de outras pessoas. Quando a gente está sozinho, a nossa fé é provada, porque é fácil a gente ser crente na frente de crente. E é fácil a gente ser crente quando tudo vai bem. É fácil a gente ser crente num ambiente que ninguém vai tirar onda com a cara da gente, mas difícil é você ser crente dentro de uma universidade, que quando você disser que o pessoal vai pegar no seu pé. Num ambiente de trabalho que o pessoal vai tirar onda com você. É difícil a gente ser num ambiente hostil. Lá em Josué, capítulo 7, verso 10, quando Acã, um dos soldados de Josué, quando eles entraram em Jericó, quando eles derrubaram as muralhas, Deus derrubou as muralhas, e eles saquearam e derrotaram aquele povo de Jericó. Deus tinha dito, ninguém pegue do despojo. Acã olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém viu, não tinha ninguém perto dele, ele pegou o despojo, trouxe para sua tenda, escondeu, ninguém sabia disso. Quando eles saíram de Jericó e foram lutar contra Ai, perderam. Josué vai questionar Deus, como é que a gente derruba, como é que o Senhor faz a gente ganhar de Jericó, que a gente não tinha como passar, e agora a gente perde de Ai? Vocês pecaram contra mim. Ninguém viu, mas Deus viu. E eu não abençoo mais vocês enquanto esse erro não for tirado. Quando ninguém está vendo, irmãos, é quando a nossa fé é provada. Ninguém sabe o que a gente falou, mas Deus viu o que a gente falou. Davi, lá no seu palácio, segundo Samuel capítulo 11, seus comandantes na guerra, seus soldados na guerra, ele abre a janela, vê Betseba, ninguém está sabendo, manda chamar. Deita com ela, depois despede ela, ninguém viu. E quem viu não é doido de falar, porque foi o rei. Mas Deus viu. Levanta um profeta que não viu e diz, vai lá dizer que eu vi. Você lembra quando Jesus foi atacado? Não foi durante o seu ministério, foi quando estava sozinho no deserto. Muito cuidado, porque é quando você está só que a sua fé é provada. Quando é que a nossa fé é provada, irmãos? Quando a forma como lidamos com o dinheiro. A forma como lidamos com o dinheiro prova a nossa fé. Porque há pessoas que conseguem ser liberais se for para passear, lazer, conseguem pagar hotel, viagem e tal, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Conseguem ser liberais quando é para uso pessoal, mas não conseguem ter a mesma liberalidade quando as coisas são, por exemplo, para Deus. Parece que há um medo de que falte, que perca, que eu não tenha o suficiente. E é interessante que o cristão, meu irmão, não é conhecido pelo que tem nem pelo que recebe, o cristão é conhecido pelo que dá. Veja que lá em João capítulo 15 diz que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Pelos nossos frutos. Aquela viúva, lá em Lucas capítulo 21, deu tudo o que tinha.
As poucas moedas que tinha, ela deu tudo o que tinha. Quando aquele rapaz, em João capítulo 6, vê Jesus preocupado em alimentar aquela multidão, ele podia ter dito, bem, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu vou dar um pão, eu vou dar uns 2 ou 3 pães, vou segurar um para garantir o meu lanche e vou dividir meus peixes. Não, ele chegou e deu tudo. Quando aquela mulher que foi livrada de ser apedrejada, chega na casa de Simão, no meio de um jantar, ela pega um perfume de nardo puro, que o cheiro aromatiza toda a casa, ela quebra e ela lava os pés de Jesus, enxuga os seus cabelos, e até os discípulos se incomodaram, dizendo, como se gastou tanto? É impressionante como a gente se incomoda, a gente não é capaz de dar, mas se alguém for generoso, a gente é capaz de se sentir incomodado, porque alguém foi generoso demais. Porque quando alguém é generoso demais, está mostrando que é possível ser generoso, mas eu não sou generoso. Como se gastou um perfume como esse para lavar Jesus? Mas o que Jesus havia feito na vida daquela mulher, ela entendeu que ele merecia aquele perfume ou muito mais. Perfume caríssimo. Sabe por quê? Porque a forma como nós lidamos com o dinheiro, ela revela e ela prova a nossa fé. Se nós confiamos, se nós dependemos. É por isso que Paulo ensina aos Coríntios a lei da semeadura, que quem semeia pouco, pouco também colherá. Porque a nossa fé é provada pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Sabe quando é que a nossa fé é provada, irmãos? É quando tudo vai bem. É quando você não tem motivos aparentes para orar, buscar a Deus, consagrar a sua vida. Porque quando tudo vai mal, meu irmão, até o ateu passa a crer em Deus. Quando tudo vai mal, crente frio vira pentecostal. Desce o avivamento. A gente se sente oprimido, a gente começa a buscar o Senhor e etc. E tá, é uma maravilha. Mas quando a gente está bem, quando a gente não tem necessidade, quando tudo está dando certo, a gente se acomoda. A nossa fé é provada quando tudo vai bem, para ver se a gente mantém o mesmo vigor, a mesma fidelidade, o mesmo comprometimento. Você lembra de Jó? Jó no capítulo 1, verso 1 e o verso 5. O verso 1 diz que o homem mais rico do Oriente era Jó, multimilionário, o Bill Gates da sua época. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer deste homem multimilionário, com muitos servos, com muitos bois, com muito dinheiro, com muito tudo? É que aquele homem todos os dias sacrificava ao Senhor pelos seus filhos e por ele. Era um homem que mantinha uma comunhão profunda e intensa com Deus, independente. O diabo achava que ele era assim porque tinha tudo. Deus diz, vou lhe mostrar que não é, pode tirar. E Jó continua fiel ao Senhor. Daniel, capítulo 6, um dos 3 governadores da Babilônia, entrou na Babilônia como escravo. Deus o exaltou, mas Daniel não era conhecido pela sua inteligência, pelo seu poder, pela sua autoridade ou pelo seu cargo. Ele era conhecido como um homem que todos os dias, 3 vezes por dia, orava ao seu Deus. Era pela sua vida com Deus. Quando tentaram lhe armar uma armadilha, foi pela sua fé. Não foi pela ganância, não foi tentando corromper, vamos dizer assim, vamos criar uma lei que proíba alguém de adorar o seu Deus, porque Daniel vai cair, porque ele não para de orar. Um homem de uma posição extraordinária, mas mantinha uma vida fiel e dependente na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que, quando tudo vai bem, esquece que foi Deus quem deu, é Deus quem está mantendo e deixa de ter um coração grato. Sabe quando é que a nossa fé é provada, irmãos? A nossa fé é provada por um testemunho verdadeiro. Não um testemunho aparente, social, de redes, onde você posa fotos e bota versículos bíblicos, mas no dia a dia. No dia a dia. Tem muita gente com jeito de crente, conversa de crente, mas o testemunho dele é terrível, é um bagaço. Você quer saber, quer conhecer alguém? Pergunte para a família dele, pergunte para os vizinhos dele, que às vezes ele na igreja é uma benção, mas os vizinhos o odeiam, porque é um perturbador, porque é irresponsável. É o testemunho, irmãos. Em Atos capítulo 19, quando aqueles filhos de César vão expulsar aquele demônio, quem dá testemunho sobre Paulo é o demônio. É o demônio que chega para eles para dizer assim, eu sei quem é Paulo.
Com Paulo eu não mexo, não. Se Paulo mandar eu sair, eu saio. Quantas vezes ele mandar. Agora quem são vocês? E diz que aquele endemônio bateu em vocês. E diz que aquele endemônio bateu em 7, feriu-os, tirou as suas roupas e saíram correndo. Quando a gente tem vida diante de Deus, quando o nosso testemunho é verdadeiro, até os demônios sabem quem somos. O reino espiritual nos respeita. A nossa fé é provada, irmãos, quando nós priorizamos verdadeiramente o reino de Deus. Entenda que todo ser humano, e eu vou terminar com isso, todo ser humano, ele tem uma escala de valores, de forma que aquilo que é importante para você sempre está no topo. Eu conheço pessoas que passaram durante toda essa pandemia o tempo todo trancado, mas todo dia saía para correr, porque correr era importante para ele. Ele não deixou de correr, ele corria e depois voltava, passava o resto do dia trancado, porque correr era importante. Eu conheço gente que estava estudando e chegou a pandemia e ele continuou estudando. Todos os horários, aqueles horários que ele estudava, ele passou a estudar em casa, mas ele continuou estudando. Ele não se atrasou, por quê? Porque o estudo era prioridade para ele. Eu conheço gente que gostava de ler e na pandemia não impediu de ler, não. Ao passo que teve muita gente que, mesmo com a pandemia, ficou sem dar tempo para os filhos, para a família. Mesmo a pandemia impedindo a gente de ir para shopping e para tantos outros lugares onde a gente gastava e se perdia financeiramente, teve gente que continuou se perdendo mesmo na pandemia. Porque faz algo que é importante, que acha importante, está no topo. Tudo que é importante permanece na vida da gente, dependendo de qualquer coisa. Impressionante como é que tantas pessoas se apagaram, sumiram nas coisas de Deus. Deixaram de ler Bíblia, deixaram de orar, deixaram de ir à igreja, deixaram de servir ao Senhor. Não era prioridade. Porque se fosse, mesmo em home office, faria alguma coisa para o Senhor, mas não deixaria. Pessoas que deixaram de dizimar, deixaram de ofertar por causa da pandemia, não, porque não era prioridade. Porque na pandemia muita gente continuou dizimando e ofertando. Tinha gente que não podia sair porque era do grupo de risco, ficou ligando em casa para as pessoas. Porque era prioridade servir ao Senhor. Quando nós priorizamos o reino de Deus, nós estamos dizendo que amamos a Deus, dependemos de Deus, nos submetemos a Deus. E nós cremos que Deus só tem o melhor para nossas vidas. Quando algo é prioridade para a gente se envolve com aquela coisa, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração naquilo. E eu quero dizer para você, queridos, que quando a gente prioriza de verdade o reino de Deus, não é o resto do tempo, não. Quando a gente prioriza realmente as coisas de Deus, o resultado vem. Existem promessas de Deus. Por exemplo, Mateus 6,33 é um texto que você conhece. Ele diz: buscar em primeiro lugar, e todas as coisas. Veja que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, a promessa de Deus é que as nossas necessidades são supridas. Teve gente que correu para não perder o emprego e perdeu. Teve gente que não estava preocupado em não passar necessidade e passou. Porque a promessa é que quando a gente busca em primeiro lugar, Deus se preocupa com essas outras coisas. Teve gente que inverteu, se preocupou com essas coisas e não pôde evitar o inevitável, porque era só Deus que podia agir. Mas nós temos ouvido todos os cultos de terça-feira aqui de oração, testemunhos de pessoas que arrumaram emprego na pandemia, que reformaram a casa na pandemia, que conseguiram algo na pandemia. A palavra do Senhor nos ensina, amados irmãos, lá em Romanos, capítulo 14, verso 17, que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as nossas necessidades emocionais são supridas. Olha o que diz, leia comigo: porque o reino de Deus não é comida nem, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer que há muitas pessoas que durante essa pandemia entraram em crise, tristeza profunda, medo, depressão, porque tentaram resolver o problema da forma errada. Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, paz e alegria é promessa de Deus, é necessidade suprida pelo Espírito Santo. Tem muita gente que ainda está sofrendo emocionalmente. Não que a pandemia não traga transtornos, mas não tiveram essa bênção prometida. Por fim, eu lembro a você o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, que mostra que quando a gente... Porque o reino de Deus não consiste mais em poder. Muitas áreas da nossa vida só podiam e só podem e só poderão ser vencidas com o poder que vem de Deus. Eu vi, junto com o conselho da igreja, casamentos que estavam acabados na pandemia, restaurados pelo poder de Deus. Porque Deus derrama o seu poder quando nós priorizamos o seu reino. Eu não sei, meu irmão, como você foi avaliado. Eu não sei que nota você tirou até hoje da sua prova. Mas o que eu posso lhe dizer como esperança é que a pandemia ainda não passou. Então é tempo de você fazer a recuperação e melhorar essa nota. Ainda dá tempo de você ter uma nova posição e a sua fé ser validada e a sua vida redundar em louvor, glória e honra para Deus. Mas você precisa mudar a sua atitude. O apóstolo Pedro, esse Pedro que nos escreveu, esse Pedro aqui que está dizendo para esta igreja em perseguição: resista, valide a sua fé. Este Pedro, quando na crucificação, quando o medo lhe veio, ele ficou com receio de ser identificado como seguidor de Cristo. Ele negou Jesus. Ele sabe o que é ser reprovado numa prova. Você anda com ele, não. Você anda com ele, não. Você anda com ele, não. E o galo cantou. Ele sabe o que é ser provado e não atender a expectativa. Ele ser provado e não receber média. Ele sabe. Ele foi reprovado. Mas após a ressurreição, Jesus voltou até ele. E nós conhecemos a história, está lá em João 21. E Jesus chega para ele e diz assim: vamos lá, volta para cá, vem cá. Lembra lá atrás? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Me responda 3 vezes, você me negou 3 vezes. Pois volte, apacente as minhas ovelhas. É sempre tempo de restaurarmos, melhorarmos a nossa nota. É sempre tempo, irmãos, de voltarmos para a prova e tirarmos uma nota melhor. É sempre tempo de validarmos a nossa fé. É sempre tempo de atendermos a expectativa daquele que aplica a prova. Ele quer que a gente seja aprovado. Ele quer que o resultado seja uma vida para o louvor, glória e honra. Há muito o que fazer. Há muitas pessoas precisando. Melhore sua nota. Sua fé continuará sendo provada. Melhore essa nota. Haja na expectativa de Deus. Escute, releia esse texto quando chegar em casa. Mas não fuja da raiva. Vamos confiar na potente mão de Deus. Vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Vamos seguir firmes na nossa fé. Até o último dia. Quem dá a última palavra em nossa vida é o Senhor. Faça a sua parte. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Coloca diante de Deus a tua vida. Pede a Deus para passar uma borracha sobre esses 4 meses de pandemia, se a nota não foi boa. Dizer: Senhor, elimine essa prova, passa essa borracha, me perdoa. Eu quero escrever uma nova história a partir de agora. Eu quero repetir essa prova.
eu quero melhorar essa nota, eu quero ser aprovado, eu quero que o ouro venha e o ouro me prove, o fogo me prove e saia ouro desse negócio. Eu quero uma vida melhor, um compromisso melhor, eu quero um resultado melhor. Fale com Deus, porque Deus pode nesse segundo semestre recuperar um ano inteiro. Deus pode fazer nesse segundo semestre, através da minha vida, da sua vida, o que não foi feito até hoje. Há vidas que precisam ser salvas, alcançadas. Sua família precisa melhorar, sua vida precisa melhorar. É tempo. Estamos no segundo tempo. O primeiro passou. Vamos virar o jogo. Segundo tempo, para a glória de Deus. Ore ao Senhor e já vamos preparar o nosso coração para o momento da ceia do Senhor. Ah, Senhor, ah, Senhor. Bendito é o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela sempre incomoda, Senhor. Ela incomoda, ela corrige, ela exorta, ela repreende, mas ela também sara, ela também transforma, ela também conforta, ela também nos enche de esperança. Nada está acabado, Senhor. Tudo ainda pode mudar. Podemos ser uma igreja forte, viva, triunfante para a glória do teu nome. Olha para o teu povo que está em casa agora, Senhor, orando em sua casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Olha para os teus servos que estão aqui comigo agora. E, Senhor, traz a correção que precisa, Senhor. Faz como fizesse com Pedro. Vem, Senhor, e restaura. Nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Precisamos, Senhor, precisamos. Alguém que está assistindo essa mensagem depois de uma semana, um mês, não importa o tempo, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Faça essa palavra, essa oração alcançar os teus servos. Escuta, Senhor, o que eles estão falando a ti agora. Muda essa realidade, muda a sorte. Dá-nos uma nova história a ser escrita. Faz algo novo em nossas vidas. Extrai o ouro de dentro de nós, o melhor que há dentro de nós, Senhor. Que não temamos mais nada, Senhor, que não sejamos tímidos, que a covardia não entre em nosso coração, que o excesso de preocupação com esse mundo seja estabilizado, que o teu reino seja prioridade, que as adversidades venham e a gente passe por elas, Senhor, olhando para Ti, confiando em Ti, fazendo a Tua vontade. Faz isso para exclusiva glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.